Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar na nossa aula 1, é uma introdução bem simples dos conceitos de design e designer. Então nós vamos reconhecer esses conceitos de design, identificar a função do designer, função do design numa atividade econômica, né, para relacionar ela com o mercado de trabalho, e distinguir os conceitos de arte e design. Então nós podemos começar entendendo o que significa a palavra design. Design está praticamente em tudo que a gente tem a visualização. Tá? Ele está no nosso celular, ele está nos carros, nos computadores, na sua casa, nos móveis que você utiliza, tá? Na televisão, em embalagens. Então ele tem uma infinidade de locais que é utilizado o design. Tá? Então são soluções tangíveis que fazem parte do nosso dia a dia. Tá? Então, na nossa vida, digamos assim, tudo é design. Tá? E qual que é a diferença do design para o designer? O designer é o profissional, tá? É quem faz. Então, eu sou um designer. Então, eu trabalho como web designer. Tá? Então, o meu lado profissional. E o que você faz? Aí já é o design, é a área de atuação. Então, eu trabalho com design, eu faço design de produtos, eu faço design de sobrancelha, eu faço web design. Tá? Então, designer é a profissão e design é o que faz, tá bom? Então, você tem esses dois conceitos aí para distinguir os fundamentos do design, né? Quem que é o profissional e o que o profissional faz. Então, designer faz design. Tá? E tem uma infinidade de locais que você pode desenvolver a atividade ou na sua área de atuação. O conceito em si de design a origem mais remota, ele está muito ligado a designar, né, a desenhar, conforme Rafael Cardoso, né? Então, na década de 50, de 40, né, você tinha a parte industrial, então você tinha essa questão do desenho industrial, então ele estava muito ligado à questão de desenhar, tá? Para Steve Jobs, né, então design é função, não forma. Tá? Então ele já traz uma concepção mais tecnológica, né? Porque a visão de Steve Jobs era um conceito de criação, de inovação, de disrupção dos tradicionais conceitos existentes, né? E temos esse outro conceito aqui que design é onde a ciência e a arte se encontram em equilíbrio. Né? Então a gente traz essa percepção de design e arte, né? Mais para frente a gente vai ver como que os dois trabalham, tá? Então, podemos também afirmar que é uma atividade, né, que está relacionada a projeto, ao planejamento, à criação e desenvolvimento de serviços e produtos. Tá bem amplo, né? Esse processo de busca de solução está na função de design, características. Então, o design, como ele está presente em diversas áreas do nosso cotidiano, dentro de uma empresa, existem design em todas as áreas da empresa, porque se relacionam muito com os elementos de comunicação e com as funções principais daquela empresa. Por exemplo, a marca da empresa ela tem que ser condizente com a atividade que ela se desenvolve, que ela pratica. Né? O formato, os materiais, as cores, as embalagens que essa empresa entrega para o mercado, né? Questões de pontos de vendas, questões de impressões também, todos os impressos. Então, todas essas áreas da empresa têm o design como como um ponto de equilíbrio dentro da organização.
Então, além daquelas atividades tradicionais de contabilidade, administração, informática, você tem a função do design, tá? Que muitas vezes ela vai estar correlacionada à parte de comunicação da empresa. Tá? Então, comunicação corporativa tem a parte do design. Então, toda essa parte de dinâmica de distribuição dos elementos da comunicação tem essa parte do design também. E assim, né, o conceito assim que eu gosto mais de trabalhar e que eu me identifico mais é o conceito da professora Mônica Moura, que vai dizer o seguinte, que design é desenvolver um plano, é um projeto, é designar, é trabalhar com a intenção, com o cenário futuro, executando a concepção e o planejamento daquilo que virá a existir. E vem essas palavrinhas mágicas, criar, desenvolver, implantar um projeto, né? Então, o design significa pesquisar e trabalhar com referências culturais e estéticas como uma forma de proposta, tá? Então, o design ele tem essa visão estratégica porque ele tem todo o ciclo do planejamento até a entrega, tá? Então, ele é bem abrangente, tá, pessoal? Então, aqui, como a gente viu, existem algumas definições que vão contribuir para esse conceito de design. E depende muito do repertório de quem está trabalhando. Né? Por exemplo, Steve Jobs tirou um repertório disruptivo, falou que design ele tá atrelado ao dispositivo, né? A significância do dispositivo e não a sua forma. Mas algumas palavras em todos esses conceitos vêm trazer para a gente essa percepção de projeto, pessoas, utilidade, tá? Problemas e soluções. Então, o design ele tem esse viés, esse viés, esse repertório para se trabalhar. Então, e quem faz o design é o designer, né? Então, é o profissional de design é capaz de compreender a imaginação, as necessidades. Então, ele tem a perspicácia de entender os requisitos e as necessidades do cliente. Então ele vai utilizar-se muito da criatividade, de inspirações, então ele tem que ser uma pessoa muito de mente aberta para que ele possa entregar os projetos, né, nas melhores concepções e com alternativas para o cliente, em formatos gráficos, visual ou editorial. Então o design ele vem trabalhar o problema, tá? Então ele entende o problema, ele faz uma coleta de detalhes para que ele possa integrar em um projeto, tá? E apresentar a melhor solução possível para o cliente. Então o design ele tem essa questão da criação e da solução de problemas. Então o design ele difere muito das atividades comuns que tem no mercado, né? Por exemplo, o nosso curso técnico em computação gráfica, ele se distingue do curso técnico em informática justamente porque ele traz, ele faz esse entendimento, ele tem esse correlacionamento com o cliente, então ele faz toda uma identificação do problema, faz um estudo de caso, desenvolve um projeto e entrega uma solução. Muitas vezes o profissional de informática ele faz uma coleta simples, desenvolve lá com o código, com a percepção técnica que ele tem e já entrega para o cliente, sem muita relação. Tá? Se o cliente gostar, bem, se não gostar, ele volta para a bancada e vai começar de novo sem fazer muito, sem entrar muito na questão do problema em si. Tá? Ele quer entregar muito a solução sem entender o problema. Então o design ele tem essa concepção de se correlacionar com o cliente. Tá? Então, quem faz o design é o designer, né? Então, para um solucionador de problemas, o designer ele deve estar sintonizado às mudanças e às novidades do mundo globalizado. Então, ele, como eu falei para vocês, ele tem que ter um amplo repertório de soluções inovadoras, então ele tem que ter uma criatividade diferenciada, ele não pode estar preso em preconceitos, né? Ele tem que ter o desenvolver esse lado criativo, então ele é uma pessoa muito observadora, que tem uma formação e uma capacitação técnica para desenvolver projetos, para entender problemas e entregar soluções. Tá? Então,
Eu dou muito exemplo, por exemplo, o cartão de visita, né? O cartão de visita ele deixa de ser um simples impresso gráfico para ele ser um projeto de identidade visual para aquele cliente. Então você tem que ter essa concepção de valorizar é, essa capacitação técnica que você está iniciando nesse momento. Tá? Você tem que ter habilidade para trabalhar com equipes e pessoas, principalmente, de diversas áreas, diversas culturas, tá? De em diversos momentos. Tá? Então você tem que ter essa habilidade, tem que ter esse jogo de cintura para poder entender todo o conjunto de problemas para você entregar uma solução. Então, por isso que quando você vai pegar um projeto de identidade visual, digamos assim, de uma padaria ou de uma panificadora, né, você tem que participar do cotidiano para você entender quais são as expectativas para você entregar um produto de identidade visual que atenda aquele mercado. Não adianta o cliente, o dono lá da padaria chegar para você e falar assim, eu quero mudar a identidade visual, e você já entregar um produto pré-formatado para ele, sem participar, pelo menos, uma semana ali no cotidiano dele, para entender quais são as necessidades, qual que os objetivos da empresa, quais são as marcas que ela tem, qual que é o relacionamento que ela tem com a comunidade, para você entregar um produto de identidade visual direcionado para aquele cliente do seu cliente. Tá? Isso é claro com muita responsabilidade e caráter ético, porque nossa sociedade é uma sociedade complexa, formada por pessoas e cada um tem uma concepção individual. Tá? Então, você tem que ter responsabilidade para não ultrapassar as linhas do que você é contratado, mas também utilizar a sua capacidade técnica, tá? Para argumentar e trazer soluções no formato profissional. Tá? Então, tem que manter muito esse lado profissional. Se você tiver um relacionamento íntimo com o seu cliente, você deixa ele em paralelo e vai para o lado profissional para desenvolver, tá? Porque a capacidade de entender problema é você também ter a capacidade de identificar o seu nicho de mercado, tá? Então, ó, capacidade de analisar, avaliar e solucionar problemas, tá? Então, isso aí são os requisitos que o designer tem que ter em sua formação, tá bom? Ao longo do nosso curso, por exemplo, você vai ter são grandes as possibilidades de você ter ideias que vão trafegar em diversas disciplinas, tá? É, para desenvolvimento de soluções dos problemas. Por exemplo, você pode ter um problema para fazer um anúncio, fazer uma animação, fazer um filme, desenvolver um site, se você tiver habilidades de programação, né, o nosso foco em si, né, mas logotipo, logomarcas, então soluções de problemas. Então o design ele tem que ter essas habilidades para solucionar os problemas. Tá? Na nossa disciplina aqui a gente vai direcionar muito para a identidade visual, porque é a linguagem e os elementos da comunicação básica dos fundamentos do design. Tá? Que é a questão dos formatos, das cores, dos objetos, tá? Da significação, né? Dos signos. Tá? Então é o que nós vamos trabalhar um pouquinho mais profundamente. Tá? E sempre tem aquele discurso, né, que é arte e design, né? Por isso que você tem uma disciplina que é história da arte, você tem algumas questões que vai desenvolver o seu raciocínio como artista, né, para trazer aquela semente de criação, para você entrar bem na concepção do seu desenvolvimento pessoal, porque o design, a arte, o artesanato tem muito em comum. E hoje, por exemplo, o design ele atingiu uma maturidade tão grande que muitos designers começam a perceber e resgatar esses valores com as relações manuais, que é a arte, que é o artesanato, que é a interpretação. Tá? A gente viu que o design ele é solução de problemas, então ele tem um significado, ele tem uma significância em si. Tá? Mas ele tem essa questão da arte no seu desenvolvimento. Tá? Então,
eu tenho a arte e o design. Então o design ele tem esse caráter funcional de entregar um objeto, de entregar uma solução, e a arte ele tem a questão da interpretação, da expressão sentimental do artista e das crenças do artista. Tá? Então existe essa diferença. O design ele é objetivo, ele é intencional. A arte não, a arte ela é provocativa. Tá? Então o design ele utiliza elementos da arte para uma peça de design. Tá? Agora a arte não utiliza os elementos do design, tá? Então a arte ela é interpretativa, tá? Então uma peça de design pode ser uma obra de arte, tá bom, pessoal? Aqui, por exemplo, eu tenho uma interpretação de um código, de uma imagem, né? E tenho a interpretação e tenho o objetivo, a sinalização do outro, tá? Então você, enquanto você imagina e tenta interpretar o que o artista está tentando transmitir com aquela imagem, no outro, você tem ali o objetivo. Tá? Você está dizendo ali que você precisa comprar água, você precisa de água, né? O outro é um sentimento. Tá? Que é até a interpretação do quadro da Mona Lisa. Então, Leonardo da Vinci ele trouxe um grande desafio para a humanidade, que era interpretar o sentimento dele quando ele estava tentando desenvolver ou expressar um nível de comunicação. Tá? Então ele desenvolveu uma personagem que até hoje intriga a humanidade. Né? O que Da Vinci queria transformar ou queria transmitir com aquele objeto. Tá? Porém, o design utiliza-se da concepção da figura para transformar em um objeto objetivo. Tá? Então você utilizou-se da arte para fazer uma peça de design. Tá? Então você tem ali o formato, as cores, né, a simbologia. Né? Então você tem essa concepção. E dentro de uma empresa, o que o design faz? A gente já viu que o design está em tudo. Então o design pode participar ou navegar em todos os ambientes da empresa. Então o design é inovação, então ele busca soluções originais, busca soluções para materiais e tecnologias para produtividade. Né? Então ele vai agregar valor e produtos e serviços. Tá? Então o design ele é identidade, principalmente porque ele está muito ligado à comunicação, o que a empresa está representando para o seu mercado. Tá? Então, o design ele tem essa questão da comunicação. Então, fazer a associação da empresa ao seu público, dizer o que aquela empresa transmite. Né? A gente tem que sair, ou tem que demonstrar, por exemplo, que uma empresa que vende leite em caixinha, né, ela ultrapassa muito a barreira do leite em si. Muitas vezes a concepção do leite seria relacionada à saúde, à vitalidade, né, a concepção de bem-estar. Então, você tem essa relação da comunicação, então o formato do design que você está comunicando, você está transformando aquele objeto que seria um leite simples, né, para uma questão de você trazer um poderio de comunicação que vai trazer o desejo, o sonho, o sabor dentro de uma embalagem, entendeu? Ou numa embalagem. E design é qualidade, buscar soluções eficientes para que o mercado e os meios produtivos do meio ambiente, a qualidade de vida das pessoas. Tá? Então, você tem essa questão do design também, trazer a concepção de sustentabilidade, de recursos renováveis e interpretação da inovação na concepção da comunicação, inclusive. Tá? Então tá aqui, né, as áreas do design estão lá no ambiente. Então, como é que a gente trabalha o design no ambiente? Consiste em planejar, arranjar espaços, né, desenvolver localização, distribuição de elementos. Então, você tem uma questão muito interessante aí que é transformar os espaços comerciais, né? Na nossa área de fundamentos da comunicação para o técnico, na nossa área aqui para a comunicação do técnico em computação gráfica, tá? A gente vai muito trabalhar com esse planejamento das atividades de construção de mensagens através dos elementos básicos da comunicação visual. Tá? Então, elaborar o design gráfico de embalagem, identidade visual, tá? Tipografia. Então, é muito ligado à comunicação. O produto seria você transformar os projetos de, de entrega, né? Por exemplo, uma
uma produtora de bolos artesanais. Então o design ele tem que ter essa concepção de trazer, além daquele bolo tradicional, familiar, de receita secular, trazer um ambiente onde possa ter um nível de comunicação suficiente para aperfeiçoar aquele produto. Então a embalagem, o contexto que ele está inserido, né? A forma, por exemplo, de produção, o design ele tem essa concepção, porque ele é muito detalhista, então ele sabe como é que são os parâmetros de desenvolvimento de um produto de qualidade. Tá? Ou trabalhar como serviço, por exemplo, a questão de consultoria, de dicas, tá? De posicionamento de marcas, trazendo valores para o produto e para a concepção, tá? Classificando as soluções daquele cliente, né, como um espaço de mercado. Então você também pode entregar isso aí com pesquisas, com atendimento diferenciado, tá? Com a organização de embalagens, com a organização do ambiente, com a organização da comunicação, tudo em prol de você trazer a solução de problemas evidentes, né? De repente a pessoa ela sabe fabricar um excelente brigadeiro, mas ela não tem aquela concepção de entregar para o cliente. Ela sabe fazer, ela tem a receita na ponta da língua, tá? Ela sabe fazer o tempo todo, então sai muito saboroso. Mas na hora de entregar, ela precisa das concepções do design para poder entregar um produto que tenha uma classificação em características bem pontuais aos usuários que ela tá implantando, né? Por exemplo, você criar uma marca, criar uma visão de empresa, você desenvolver uma embalagem, desenvolver concepções, por exemplo, de fabricação ou de demonstrar como que aquele produto é um produto saudável ou não, entendeu? Então, essas concepções de serviço também é interessante, tem muito disso aí. Então, você vai reconhecendo com as suas atividades cotidianas, né, onde que você pode se encaixar melhor nesse mundo do design. A ferramenta, pessoal, que é uma questão que vocês sempre questionam para a gente, ela é um acessório. Apesar de ser muito importante, você tem que ter as concepções, os conceitos de design e o desenvolvimento. Por quê? Você pode fazer designer fazendo desenhos, tá? Desenvolvendo personagens manuais, tá? Fazendo criações em papel, por exemplo, sem precisar utilizar ferramentas de tecnologia. Então, você com seu lápis, sua caneta, seu desenho, seu papel diferenciado, você consegue fazer design. A ferramenta é um acessório. Tá? É importante, mas ela é um acessório. Você tem que ter as concepções do design primeiro, tá? Entender os conceitos, os elementos básicos da comunicação para você desenvolver um projeto capaz de satisfazer as necessidades do cliente. Então, tem esse conceito aqui da Lígia Facione, que é o seguinte: é mais comum nos depararmos com pessoas que fazem cursos e ensinam determinado software, que é o que tem no mercado. Então, hoje você, pelo YouTube, você aprende a utilizar ferramentas aí em poucas horas, então você aprende os recursos, porém a concepção, os conceitos você não aprende dessa forma, você tem que desenvolver, você tem que praticar muito, você tem que entender muito o que o cliente está precisando, então você tem que fazer muitos questionamentos, sentar, fazer provas de produtos, entregar uma, receber não, fazer a concepção geral do ciclo de produto para você ir desenvolvendo esses conceitos, tá? Entendendo que cada momento você vai desenvolver uma percepção diferenciada. Então, boa parte dos cursos superiores de design nem ensina a usar ferramentas, né, que é o nosso caso. Então, praticamente a gente vai passar para vocês a questão de muitos conceitos, tá? Essa parte de ferramentas em si, você vai agregando no decorrer da sua vida profissional. Tá? Como a gente viu hoje, por exemplo, você tem diversas ferramentas para um nicho de mercado, mas amanhã pode surgir outra. Se você não souber os conceitos iniciais, você vai se perder, vai ficar preso a uma ferramenta que ela vai ficar obsoleta. Tá? Então, importante para o design são os conceitos e a cultura de design, tá bom? Então, as ferramentas são acessórios, né? Então, dominar software especializado em design é um bom caminho,
mas ela não é suficiente para transformar você em um designer. Ele dá um exemplo aqui muito interessante, que é o do fotógrafo. Tá? O fotógrafo, por exemplo, ele é a concepção, quando você vai contratar um fotógrafo, você não pergunta se ele, você utiliza a câmera da marca A, B ou C. Pelo contrário, você pergunta para ele qual é o portfólio dele. Então ele vai mostrar quais são os ângulos, quais são as experiências que ele teve, como que ele entregou um bom produto, são testemunho dos clientes que vai dizer, olha, aquele é um profissional bom, ele conseguiu tirar o máximo possível, né? Independente da máquina que ele está utilizando, da lente, do recurso, tá? Então ele tem concepções, por exemplo, de iluminação, posicionamento. Então ele é uma pessoa que tem uma capacidade de conceitual diferenciada, independente da marca, tá bom? Então é por aí que a gente tem que desenvolver nossas atividades. Então se eu tenho uma concepção boa de cores, aí quando eu for utilizar a ferramenta, vai ser tranquilo, tá? Então de papel, então eu tenho essas concepções que fazem parte dos elementos básicos, tá? Então, melhor do que dominar um software é ter o domínio sobre um projeto. Então, você vivenciando todo o lado do cliente, você pode entregar. Ele não garanto para você que uma coisa que ele não vai fazer para você é perguntar qual a ferramenta que você está utilizando. Ele vai querer o resultado na hora da impressão de qualidade, impressão realista, por exemplo, de um cartão de visita. Ela vai sobrepor qualquer software que você utilize, tá bom? Então, no caso da utilização do software, quando você fizer essa opção, você vai ter três categorias básicas, né? Que são ferramentas que podem ser utilizadas pelo design. Tá? São as ferramentas complementares. Por exemplo, tem o software de desenho vetorial, software de edição de imagens, software de editoração. Tem esse quadrinho aqui bem básico, por exemplo, para projetos de desenho vetorial. Aí tem os exemplos de atividades, por exemplo, logotipos, ícones, ilustrações, você vai utilizar determinadas ferramentas. Por exemplo, você tem ferramentas pagas, o Illustrator, CorelDRAW, Affinity Designer, né, Sketch, e tem ferramentas gratuitas, o Inkscape, o Vector. Então, são ferramentas que você tem a possibilidade de desenvolver a mesma atividade com ferramentas diferentes, tá? Edição e tratamento de imagens, por exemplo, é o que a gente vai trabalhar um pouquinho mais aqui, por exemplo, tratamento de fotos, recorte e colagem digital, ilustrações, texturas. Então, você tem softwares como o Photoshop, o Corel Photo Paint, né, que faz parte da plataforma do Corel. E tem ferramentas também livres, que é o que a gente vai utilizar no nosso curso, é o GIMP, tá? Então, a gente vai utilizar nesse semestre o GIMP, o próximo semestre vocês devem utilizar a ferramenta chamada Blender. Tá, que são concepções de ferramentas. Tá? Uma sobrepõe a outra, uma tem mais recursos, né, do que a outra, mas todas as ferramentas vão entregar para você edição e tratamento de imagem. Tá? Você pode falar, professor, mas o Photoshop tem mais recursos. Tem mais recursos, porque na ferramenta paga. Tá? Então, se você está pagando e não paga, não é barato, né? Então ele tem que te entregar mais recursos. Mas você consegue utilizar um GIMP, um Blender, fazendo protótipos simples e entregar no mesmo patamar. Tá? Então, assim, é questão muito de mercado, né? Tem muita questão da marca, né? Então, a Adobe é uma marca muito forte e as pessoas elas se amarram muito, né, nesses conceitos. Mas a gente que está iniciando e ainda não tem esses recursos todos, a gente pode utilizar um software livre que vai tender a interpretar todos os conceitos possíveis, tá? Para editoração e diagramação de livros, revistas, jornais e folhetos, você tem o Adobe InDesign, tá? E tem o Microsoft Publishing e tem o Scribus, que é uma ferramenta também gratuita e vai fazer só editoração. Então, muitas vezes, por exemplo, você vai utilizar uma ferramenta de tratamento de imagem para fazer desenho vetorial, ou vai fazer diagramação, vai fazer. Mas é o ideal? Não. Cada ferramenta tem seu nicho específico, tá? Uma dica aqui de livro aqui bem interessante, que é da professora Lígia Facione, tá? Então leiam lá que vocês vão ver o que é essas concepções de design, tá? E designer, tá bom? Então, pessoal, agora que a gente já viu essas definições, tem um exercíciozinho bem básico lá para vocês fazerem, tá fácil? Em qualquer dúvida, entre em contato conosco. Aquele abraço e até a próxima.